like a Sunday. Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vou estar aí falando sobre uma coisa que, eu fiz um vídeo, mas o vídeo não ficou tão bom, ok? Vou estar falando aí sobre o grid e como usar nos desenhos, certo? Lembrando que o grid você pode fazer qualquer desenho, dependendo do tamanho do grid, ou seja, o grid, para quem não sabe, são linhas verticais e horizontais que formam quadrados na folha do mesmo tamanho para que seja mais fácil desenhar. Se você estiver usando uma imagem de referência com grid, então fica muito mais fácil saber. Vou estar ensinando como tá usando hoje o grid, ok? Então fica bem mais fácil aí para vocês. Bom, para quem não viu o vídeo aí, postei essa semana o vídeo da Lamborghini e do Toyota Supra FT1, do Desenhando Carros. Se você não viu, já passa lá. Já antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, já bora bater uma meta aí, certo? Do último vídeo aí teve 350 visualizações, então vamos bater aí 400, ok? Pra poder aí começar um belo final de ano aí, o pessoal tá voltando das férias. Então, bora pro vídeo. Primeiramente, para quem não sabe, vou estar desenhando uma rosa, ok? Então, fica mais fácil de estar fazendo. A imagem da rosa é essa daí. Certo? A imagem da rosa, ela já tá com um grid, que são as linhas pretas. Então, vocês já sabem como é. E como eu faço? Bom, se você tem a imagem de qualquer desenho com grid, certo? Eu uso geralmente um aplicativo no celular chamado Grid Draw, que é chamado de desenho grid. Ele coloca no seu desenho ou a imagem que você quer desenhar o tanto de colunas e quadrados, certo? Colunas verticais e horizontais que você quer para fazer o seu desenho. Então eu coloquei aqui no meu, como você viu na imagem, eu coloquei 5 horizontais e 5 verticais. E vou fazer a mesma coisa aqui no papel, certo? Então eu vou fazer aqui rapidinho e já volto. Certo? Então demarquei aqui primeiramente como as linhas vão ficar, certo? Então eu demarquei aqui com vários pontos, sabendo que são do mesmo tamanho, usando uma régua, certo? E como saber no desenho que você vai fazer o tamanho das linhas, certo? O que eu faço? Eu usei no celular o grid, certo? Da imagem aqui da rosa. E eu passei para o computador e medi com a régua o tamanho de qual vai a linha, certo? Então, o tamanho de uma linha para outra são 4,5 centímetros. Então, eu fiz 4,5 centímetros. Deu 5 linhas, certo? Deu 5 linhas verticais e aqui deu 8 linhas horizontais, mas eu vou usar apenas 5 linhas. Então, eu vou demarcar aqui rapidinho e para vocês entenderem como funciona, certo? Vou demarcar aqui um pouco mais forte para vocês entenderem como funciona. Só soltar aqui a folha. Sempre deixe ela reta, ok? Nunca deixe ela curvada, a linha meio torta, essas coisas, porque senão o seu desenho vai ficar uma bosta. Então aqui já faço as primeiras linhas. Certo? Vou fazer ela um pouco mais fortes, porque do último vídeo que eu fiz do grid, as linhas não saíram muito bem por causa da iluminação. Então eu vou fazer um pouco mais forte agora, só para vocês verem como é. Pode ver aí as linhas, certo? Não é difícil desenhar com grid, viu, pessoal? É só você fazendo pontos aonde a imagem do que você vai usar se encontra com as linhas. Então aqui no caso eu vou demarcar onde a rosa se encontra com as linhas. Certo? Então fizemos aqui as linhas, as primeiras linhas, certo? E aqui já vou fazer as outras 5 que é da rosa. Então a primeira, a segunda, pode ver que fica o quadrado, certo? É assim que é o grid.
Então, fazendo aqui, só vou dar um pulinho e já volto. Prontinho, galera. Aí, ó, como é que fica, certo? Não sei se dá pra ver direito aí. Daqui, olhando na câmera, dá pra ver que dá pra ver sim. Então, esses são os quadrados, certo? E se você tiver uma imagem muito difícil de fazer, faça mais quadrados, certo? Tipo uns 10 quadrados verticais e 10 quadrados horizontais, certo? No caso, você faz esses 5 e divide cada um na metade e por assim vai. Então, aqui, primeiramente, olhando na imagem da sua referência, você vai colocar os pontos que a imagem se encontra com as linhas do grid, certo? Então, você vai escolher basicamente uma reta para começar. Então, vamos ver aqui. Da segunda coluna de baixo, da linha, corretamente na linha, eu vou demarcar um ponto aqui, certo? Não sei se dá pra ver, mas eu vou demarcar um ponto aqui. Na linha de cima, no meio, um pouco depois do meio, tem outra linha aqui, certo? Então eu demarquei o ponto aqui, como vocês podem ver. Na linha de cima, daqui da terceira coluna já, tem outra linha. Então por assim vai. Então aqui já forma uma linha meio que reta. Então eu vou fazer aqui. Viram? Não é difícil. E aqui. Aqui tem uma curva. Isso. Aqui tem uma curva mais pro final. Vamos ver. Ela fica aqui. Certo? Eu coloquei um ponto aqui, que é onde o final da folha chega. E vou fazer uma curva basicamente. Aqui na metade, um pouco depois da metade apenas, tem uma outra curva. E ao lado dela tem outra. Então eu vou fazer os dois pontos aí, como vocês podem ver. E aí eu vou fazendo os detalhes da folha até chegar aqui. Então ela tem outra curva. Certo? E chega. Olha aí, não é difícil, você começando pela parte de fora, fica bem mais fácil. Então aqui, nossa, aqui nessa linha ainda tem dois, uma aqui e uma aqui. Deixa eu ver. Aqui, eu só vou marcando os pontos e vou fazendo, certo? Então, aqui tem uma curva até essa linha aqui. Certo? Não é difícil. Aqui ela acompanha. Aqui ela tem uma reta, aqui tem outro ponto, mas aqui eu vou fazer outra reta. Aí agora, aqui do lado tem outro ponto, mas eu vou fazer só para poder fazer a curva. Aqui tem uma reta vindo até esse ponto. Aqui tem a reta e tem a curva para juntar o ponto. Aqui ela junta com outro ponto. E aqui ela faz uma curva até o ponto. Ah, não. Aqui tem uma ponta da folha, bem juntando com essa linha aqui. Certo? Aqui tem a curva. E essa aqui ela tem uma reta até o ponto. E aqui ela tem uma reta do ponto e aqui ela junta com esse ponto. Bom, não é difícil, certo, galera? Então eu vou demarcar todos os pontos, certo? E vou montando a imagem para vocês entenderem como eu faço. Pronto. Então, fiz alguns pontos daqui da área de baixo, certo? Que vão servir para minha... Para fazer, certo? Entre a coluna 3 e a coluna 2. Então, aqui, só juntar os pontos das linhas até aonde os pontos vão. Você vai demarcando os pontos usando a grade e o tipo de um ponto até o outro. Você demarca primeiro os pontos no grid e do grid você vai montando as linhas, certo? Então, como se fosse aqui, ó, tem uma linha no grid e uma linha fora do grid. Então, eu vou juntar. Aqui não tem, mas aqui ele tem uma bela de uma reta, mas a folha é meio curvada, então eu vou fazer algumas curvas fora do padrão, certo? Aqui ele não tem uma curva longa.
até esse ponto aqui de baixo. Viram? Não é difícil. Não é difícil mesmo, certo? Aqui ele junta. Aqui ele tem um S. E aqui tem uma curva até o próximo ponto. É difícil? Sim, é difícil, mas não é algo que você tem que se matar para fazer. Aqui tem outra curva, certo? Aqui acompanhando essa linha tem um ponto aqui fazendo acompanhando essa curva aqui de trás. Agora passando para a coluna de cima, vou demarcar os pontos e já volto. Pronto, certo? Ó, pode ver todos os pontos aí que eu demarquei nessa coluna de cima. E agora é só começar a montar, como se fosse aquelas brincadeiras de criança, sabe? Vai moldando o desenho. Aqui é a mesma coisa, só você prestar atenção na sua imagem de referência para você saber como é a curva e como fazer ela. Então aqui, ó, desse ponto ele tem uma curva bem pequena e fechada até o ponto de baixo, certo? Aqui tem um ponto do lado desse e aqui também não tinha feito, desculpem. Aqui é só ligar e tem um final aqui. Aqui tem a volta de dentro da folha. Ok. Não é difícil. Dessa linha até esse ponto. Tem uma curva enorme aqui. Da metade. Só completar. E aqui tem a curva olhando a referência. E aqui tem outra curva. E acompanhando essa mesma, tem a curva. Agora vamos para a próxima coluna. Certo? Aqui tem um ponto. E aqui tem. Aqui tem mais dois. Aqui tem mais dois. Aqui no meio. Mais para cima da metade tem um. E aqui. Agora é só juntar todos. Tá. Aqui tem um. Junta até aqui. Aqui tem outro acompanhando. Desse ponto até aqui tem uma. Esse aqui tem uma reta até aqui. Não é tão reta. Aqui tem outro. Pra baixo. Tá. Certo, não é difícil. Aí, eu tô fazendo de boa. Sem precisar fazer muita coisa, então, certo? Depois eu vou passar a caneta para vocês entenderem como que ficou o desenho. Ó, tinha uma reta ali, da coluna de cima. Aqui, acompanhando a curva até aqui. Aqui nessa área tem. Vamos ver aqui embaixo dela tem. Deixa eu ver. Nossa, aqui tem muita linha. Certo, aqui. Aqui. Formando uma espécie de cruz. No centro da roda, agora que vai ser difícil. Eu vou ter que moldar ela sem saber onde estão os pontos, certo? Então aqui tem um canal. Tá. Aqui tem uma curva. Tá, aqui eu já posso conectar a curva. E a parte de baixo acompanha. Certo. Agora vamos para o centro da flor. Desse ponto aqui, ela faz uma curva. Dessa área aqui, ele faz outra curva. E esse ponto aqui acompanha o de cima. Aqui no começo tem um ponto e faz a curva aqui. E acompanha o outro ponto. Certo. Aqui tem outro. Conecta o ponto. Aqui tem outro. Conecta o ponto. Conecta. Não é difícil, estão vendo? Já tá, tipo, parecendo uma rosa mesmo de verdade, certo? Então não tem como
do que se preocupar, né, na verdade. Conectando os pontos, certo? Aqui tem um S. Aqui tem outro S. Aqui tem um ponto. Aqui tem outro ponto. Aqui. Mais pro final. Conecta. Metade pra cá, certo? Aqui conecta o ponto. Daqui ele tem uma reta. Aqui tem uma curva. Aqui faz um V. Legal. Aqui tem outro ponto na metade certinho. Aqui um pouco descendo a metade tem outro ponto. E aqui tem um chapéuzinho. Viram? Não é difícil. Realmente não é difícil. Eu uso direto. Eu uso mais pra... Eu usei mais, né, o grid pra fazer os carros. Porque os carros consistem em retas. Então não é muito difícil. Mas esse daqui tá sendo um pouco mais avantajado e mais difícil, certo? Mas é coisa básica. É tipo como brincadeira de primeira série. Liga os pontos, tá ligado? Então fica mais fácil de fazer se você tiver a prática. Então aqui ele vai ter como se fosse um U. Aqui vão ter 3 pontos. Dá pra ver certinho onde estão. Aqui ele conecta. Então aqui eu ligo, faço a curva. Aqui na metade, meio. Nossa, um pouco menos da metade. E conecta. Aqui. Certo, aqui é o fundo. Aqui do lado tem outro ponto, então aqui eu vou conectar esses dois e vou conectar aqui. Aqui ele tem uma curva até esse ponto aqui e tem uma divisória. Então eu vou fazer um ponto na divisória que acaba na divisória. Então eu vou fazer uma reta, meio curvada na verdade. Aqui ele tem várias colunas. Contei 3. Aqui então a gente vai ligar os pontos. Pronto. E aqui ele acompanha esses pontos. Aqui tinha outro ponto. Ligado para até esse ponto tem uma curva. Aqui ele tem uma divisória. Então eu vou fazer um V. A primeira aqui ele liga até aqui, fazendo várias curvas. E aqui ele liga até esse ponto aqui. Aqui ele conecta em uma divisória. E ele faz a curva até o ponto. Viram? Não é difícil. E agora só para terminar, a rosa tem um ponto aqui e ligando todos, terminamos a rosa. Simples, não? Legal, olha aí, temos uma rosa. Bem legal, né? Então esse foi o grid, ok? Não é difícil, não é difícil mesmo. Pode ver aí, ó, o grid certinho, ensinei como fazer o grid, certo? É só ter o mesmo tamanho, tipo, de um quadrado tem 4,5 centímetros, 4 centímetros, 4,5 centímetros, certo? Todos têm que ter o mesmo tamanho, de altura e de largura, certo? Então, é isso, galera. Fiz aí a rosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem a minha voz, eu tô meio gripado, certo? Então vejo vocês aí no próximo vídeo. Lembrando que próximo mês aí, já estamos chegando aí no próximo mês, saiu o vídeo aí do desenhando carros, que vai ser um vídeo surpresa, mas a maioria já sabe. Então eu vou estar falando nesse vídeo. O próximo vídeo é de um Impala 62. E o último vídeo, né? Vai ser aí surpresa, porque eu estou pensando no que eu vou desenhar ainda do Desenhando Carros. Então, um grande beijo, um grande abraço, deixa aquele like, se inscreve se não fizer parte do canal. E até, falou!